Olá pessoal, vou comentar este livro aqui, Deus e a Ciência, de Jean Guiton. É um livro da Edições Nova Fronteira, foi publicado em 1992. O Jean Guiton, ele é um filósofo da Academia Francesa e ele faz aqui meio que uma entrevista com dois físicos, que é o Grika Bogdanov e Igor Bogdanov. São dois irmãos. Então, do ponto de vista assim, físico, né, o texto faz várias referências a teorias físicas de maneira bastante correta. Né? São dois físicos que estão bem inteirados aí na situação. Então, eu vou destacar alguns trechos aqui na página 5. Ele fala assim: observando-se mais de perto a história das ideias, vemos caminharem lado a lado, por vezes chocando-se duramente, duas correntes adversárias, dois campos conceituais opostos, o espiritualismo e o materialismo. Segundo o protocolo espiritualista, tal como emerge pela primeira vez em São Tomás de Aquino, gradualmente aperfeiçoado depois por Leibniz e Bergson, o real é uma ideia pura. Portanto, não tem, no sentido estrito, qualquer substrato material. Só podemos ter como garantida a existência de nossos pensamentos e de nossas percepções. Bom, a leitura materialista, ela propõe uma perspectiva rigorosamente inversa. De Demócrito a Marx, o espírito, o âmbito do pensamento não passa de um epifenômeno da matéria, fora da qual nada existe. Então, nada existe além da matéria. Não existe metafísica, né? Na perspectiva espiritualista, sim, existe metafísica, o que está além da matéria, tá? Então temos aí o idealismo e assim, essas duas doutrinas sobre a natureza do ser, né, que seria o espiritualismo e materialismo, devem completar-se pela teoria do conhecimento que lhes correspondem, que é o idealismo e o realismo. Então, o idealismo, ele diz assim: é impossível conhecer o real, só podemos ter acesso aos fenômenos, às representações dispersas em torno do ser. O realismo, ele dirá ao contrário. Para ele, o mundo é cognoscível, dá para se conhecer o mundo, pois repousa sobre mecanismos e engrenagens certamente complicadas, mas racionais. Onde é que está o Jean Guiton, então, nessa discussão? Ele está tentando encontrar um ponto de encontro entre essas fronteiras, entre matéria e espírito. Para ele, ele está numa perspectiva meta-realista, então. Seria um ponto de encontro entre eles aí. Então, segundo ele, ao longo do livro, ele vai mostrar que a física está convergindo para isso. Tá? O deslocamento é importante. Enquanto o campo do pensamento lógico se limita à análise sistemática dos fenômenos desconhecidos, mas afinal cognoscíveis, ou seja, passíveis de serem conhecidos, o pensamento metalógico, por sua vez, ultrapassa a última fronteira que o separa do incognoscível. Situa-se além das linguagens, além das categorias de entendimento, nada perdendo de seu rigor. Toca o mistério e se esforça por descrevê-lo. Exemplos: na matemática, a indecidibilidade, que demonstra impossível provar que uma determinada proposição é verdadeira ou falsa. Isso tem proposições que não tem como provar se é verdadeira ou falsa. Então está além, né? É isso que ele está falando, está além do que pode ser compreendido, né? E na física, a complementaridade, que enuncia que as partículas, ou mais extensamente os fenômenos elementares, são ao mesmo tempo corpusculares e ondulatórios. Então, ele tá reconhecendo que existem determinados elementos de incerteza, vamos dizer assim, que estão presentes na matemática e estão presentes na física. As ciências já chegaram nesse nível, de chegar nessa fronteira. Né? Existe uma fronteira ali que é metalógica, né? Vai além da lógica. Aí faz o seguinte: eis-nos face a uma barreira dimensional. A constante de Planck
marca o limite da divisibilidade da radiação e, consequentemente, o limite extremo de toda divisibilidade. A existência de um marco inferior no domínio da ação física introduz naturalmente outras fronteiras absolutas no universo perceptível. Iremos esbarrar, entre outras coisas, no comprimento limite, comprimento de Planck, que representa o menor intervalo possível entre dois objetos. Não pode ter uma distância menor do que essa. Do mesmo modo, o tempo de Planck designa a menor unidade de tempo possível. A constante de Planck ela é 6,6 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Então, a partir desse conceito, né, você chega a um espaço de tempo mínimo, menos que aquilo não pode ser, e espaço de tempo mínimo, menos do que aquilo não pode ser. Então, existem essas limitações. Então, a proposta dele, do Guiton, junto com esses irmãos Bogdanov, é substituir o materialismo e determinismo pelo metarealismo, uma nova visão do mundo que se coloca aí, né, entre essas duas. E que possibilita uma aliança possível, uma convergência ainda obscura entre a física e a teologia, entre a ciência e o mistério supremo. A teoria quântica nos diz que para compreender o real é preciso renunciar à noção tradicional da matéria, a matéria tangível, concreta, sólida, que o espaço e tempo são ilusões, que uma partícula pode ser detectada em dois lugares ao mesmo tempo, que a realidade fundamental não é cognoscível. E aí ele vai tratar do fenômeno do Big Bang, tá? Que o Big Bang se propõe a explicar o universo a partir de um intervalo de tempo de 10 a menos 43 segundos. Então, ele não sabe o que aconteceu antes desse intervalo. Ele se propõe a explicar dali em diante, de 10 a menos 43 segundos em diante. A esse respeito, retornamos mais uma vez nos primeiros instantes do universo. Admitimos que é possível descrever muito precisamente o que se passou de 10 a menos 43 segundos após a criação. Mas e o que aconteceu antes? A ciência é impotente para descrever ou mesmo para imaginar o que quer que seja de razoável a propósito desse momento anterior a 10 a menos 43 segundos. Esse 10 a menos 43 segundos é o tempo de Planck. Então, antes disso, não se pode... Não, a rigor não existe nem tempo. Existe na física um conceito novo que provou uma riqueza operatória do vácuo quântico. O vácuo absoluto, caracterizado por uma ausência total de matéria e de energia, não existe. Mesmo o vácuo que separa as galáxias, ele não é totalmente vazio. Ele contém átomos isolados e diversos tipos de radiação. Então, essa primeira parte eu queria falar, introdução sobre esse livro daqui, Deus e a Ciência. Muito obrigado, então.